Graça e paz, queridos. Pastor Raimundo Nonato, passando aqui para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. E a palavra está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Primeiro aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a última parte do versículo, que diz assim: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Queridos, Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Nós estamos nessa semana da Páscoa, onde muitas pessoas celebram e comemoram, e muitos não entendem o verdadeiro sentido e significado da Páscoa. Mas o verdadeiro sentido e significado da Páscoa é o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Paulo fala aqui, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A primeira Páscoa foi instituída pelo povo de Deus, pelos hebreus, que foi a libertação da escravidão do Egito. Eles ficaram 430 anos escravos no Egito. Lá em Êxodo capítulo 12 vai falar nessa passagem toda a história. E ali eles instituem a Páscoa, que é a libertação da escravidão do Egito rumo à terra de Canaã. É quando Deus fala para Moisés, Deus ordena a Moisés e Arão chamar todas as famílias ali, os israelitas, e falar para eles pegarem um cordeiro de 1 ano sem defeito, e eles matar aquele cordeiro, sacrificar aquele cordeiro, pegar e tirar o sangue e aspergir nos umbrais das portas das casas, porque ali, por volta de meia-noite, passaria o anjo da morte. E ali aconteceu a 10ª praga, que foi a morte de todos os primogênitos do Egito. Porque a casa que passasse o anjo, e não tivesse a marca do sangue nas portas, nos umbrais das portas, o anjo entraria e matava todos os primogênitos. E assim aconteceu. O povo de Israel, eles fizeram conforme a ordenança do Senhor, aspergiram o sangue ali nos umbrais das portas. A palavra Páscoa, no hebraico, significa passagem, que é passagem, é passar por cima. E isso foi o que aconteceu ali, porque o anjo passou à meia-noite, o anjo da morte passou, e a casa dos israelitas, onde tinha a marca do sangue, ali não aconteceu morte, não aconteceu destruição. O anjo passou por cima da casa, e eles não morreram, mas todos os primogênitos do Egito, onde não tinha a marca do sangue, foram mortos. E ali aconteceu uma grande destruição. Então a primeira Páscoa foi instituída ali pelo povo de Israel, ali que foi a libertação. A partir dali eles saem do Egito rumo à terra de Canaã. E a nossa Páscoa, né, aquele cordeiro que era morto ali pelas famílias de Israel ali para aspergir o sangue nos umbrais das portas e eles comer daquela carne. Esse cordeiro tipificava, simboliza o nosso Cristo, que é o cordeiro perfeito, porque aquele cordeiro ele tinha que ser, conforme Êxodo 12:5, tinha que ser sem defeito. Ele não poderia ter nenhum defeito. E Jesus Cristo é o cordeiro perfeito, sem defeito, sem mácula. Ele é o cordeiro que João Batista falou em João capítulo 1, versículo 29. Ele viu e ele apontou e ele falou: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, ele é o cordeiro que se sacrificou por nós. Ele é o cordeiro perfeito que foi morto na cruz do Calvário para trazer salvação para todos aqueles que creem no Senhor. Então, Páscoa, nós celebramos, é a ressurreição, é a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida eterna. Foi necessário Jesus morrer, porque se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, todos nós estávamos perdidos. Não haveria salvação de pecados, não haveria perdão de pecados, não haveria libertação para nós, porque era necessário Jesus derramar o seu sangue para nos purificar e para perdoar os nossos pecados. Porque o sangue de Jesus nos limpa, nos salva, nos liberta, nos transforma. Foi necessário Jesus morrer, derramar o sangue, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Mas a morte de Jesus não foi uma derrota. A morte de Jesus não foi
uma perda, mas a morte de Jesus foi a maior vitória, porque na cruz do Calvário, Jesus morreu e ele venceu. Ele morreu, mas ele não está morto. O túmulo está vazio, a cruz está vazia, ele não está na cruz, ele não está no túmulo, ele morreu na sexta-feira, ele se entregou na cruz do Calvário, ele foi entregue ali pelos seus tosqueadores como uma ovelha muda, ele não revidou, ele foi em silêncio, não significando fraqueza, não, mas entrega e total obediência ao Pai, uma obediência total de entrega e de rendição ao Pai para salvar todos nós. Ele morreu na sexta-feira, mas no domingo ele ressuscitou e ele está vivo para todo sempre. Então, Páscoa, nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus, é a vida, é vitória. Nós não podemos e não devemos e não temos que estar triste, porque nós estamos alegres, nós estamos felizes, sabendo que nós que estamos em Cristo somos mais que vencedores, porque Ele venceu, Ele triunfou. Esse foi o maior triunfo de Jesus. Ele venceu a morte, Ele venceu o agrilhão da morte, Ele venceu Satanás, Ele venceu o mundo, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele está vivo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele está vivo para todo sempre. Então, Jesus Cristo, Ele é a nossa Páscoa. Muitos comemoram coelho, ovo da Páscoa, mas nós entendemos que o verdadeiro sentido e significado da Páscoa não é coelho, não é ovo da Páscoa, não é chocolate, mas sim Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo, a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós. E eu fico muito feliz porque nós temos visto, a mudança nas escolas. Terça-feira, eu fui ali na escola, e foi quarta mesmo, foi ontem. Eu estava ali na escola e acompanhando a nossa bebê Milagre Nicole no segundo dia de aula, e ela estava ali na hora da apresentação, teve uma apresentação ali, a diretora, as professoras, fez ali uma apresentação com as crianças no pátio da creche, e ali eles ensinando sobre a Páscoa, e eu fiquei muito feliz, porque ali eu vi a diretora ali com muita humildade, explicando direitinho o verdadeiro sentido. Fizeram ali tipo uma peça, ali uma apresentação, explicando ali a Santa Ceia, falando da Páscoa, que Jesus é a verdadeira Páscoa, Jesus é o verdadeiro sentido da Páscoa, e explicou direitinho ali na escola. Fiquei muito feliz, porque na época que eu estudava, não tinha isso, alguns anos atrás mesmo, se você perguntasse para uma criança qual era o significado da Páscoa, o que era Páscoa, 80% das crianças, eles iam falar e falava que era ovo da Páscoa, que era chocolate, que era coelho, e é muito importante isso a gente ver, sabia? Você vê que o Evangelho está transformando vidas e que muitos estão conhecendo essa realidade, por isso que é importante a gente pregar a palavra, a gente ensinar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que aqui nas escolas mesmo, onde eu fui, onde eu estava, na hora, eu estava até conversando depois com a diretora, e no final a gente conversando e eu falei parabéns, fiquei muito feliz de ver essa atitude de vocês, esse ensinamento, vocês ensinando direitinho, isso é maravilhoso, viu, queridos? Eu fiquei muito feliz por eu ver eles ensinando certinho ali para as crianças, porque antes a gente não via isso, alguns anos atrás, na época mesmo que eu estudava, aqui mesmo quando nós estamos aqui na cidade de Conceição do Canindé, e no início que a gente chegou aqui, sempre a gente faz trabalho com crianças, e chegava essa época da Páscoa, a gente perguntava para as crianças, falando sobre a Páscoa, e 80% das crianças falavam que o significado, o verdadeiro sentido era isso, era chocolate, era coelho, mas glória a Deus, a gente tem ensinado, e as pessoas estão ensinando, e nós temos visto essa diferença, porque o verdadeiro sentido da Páscoa é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele morreu, mas ele não está morto. Ele está vivo, ele ressuscitou ao terceiro dia. As Escrituras nos confirmam isso, nos fala isso. A ressurreição de Jesus, você pode pegar Marcos 16, Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20, vai falar da ressurreição de Jesus. Ele vive para todo sempre. Ele é a nossa Páscoa. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.